Olá! Seja bem-vindo de volta, eu sou a Tati Machado e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para você se destacar na plataforma Wattpad. Vem conferir! O Wattpad é uma plataforma muito democrática. No mundo inteiro, as pessoas que gostam de escrever e gostam muito de ler podem se inscrever totalmente grátis e começar a fazer aquilo que ama. Assim como a Amazon, que também é outra plataforma muito democrática, é claro que você na plataforma vai encontrar coisas das quais gosta e das quais não gosta. Você vai encontrar obras com qualidade e outras com qualidade duvidosa, digamos assim. E cabe a você ter paciência de passar a sua peneira e descobrir aquilo que você considera bom. E como todo lugar que é democrático, tem esse pequeno problema, que no meu ver não é um problema, porque eu posso puxar pra uma coisa que você não gosta e vice-versa. Mas então eu reuni algumas dicas para pessoas que querem escrever na plataforma e ter reconhecimento, retorno dos leitores. Eu resolvi fazer esse vídeo depois que vários amigos de profissão vieram me pedir algumas dicas, vieram me perguntar sobre a plataforma e eu achei que seria bacana gravar esse vídeo porque muita gente quer escrever, muita gente quer se destacar, mas talvez nem sempre o caminho percorrido seja fácil, nem sempre seja claro. Então eu espero com esse vídeo ajudar. Pra quem não sabe, eu comecei a usar o Wattpad no ano passado. A minha primeira história publicada na plataforma foi Poder Estrangeiro. A história tem mais de 1 milhão de leituras. É claro que, apesar de ser a minha primeira história, eu não cheguei caindo de paraquedas e comecei a publicar de um dia pra noite. Não foi assim que aconteceu. Então, eu vou dar dicas do que funcionou pra mim. Talvez funcione pra você, talvez não. Como eu estava caindo de paraquedas na plataforma e eu não conhecia nada nem ninguém e eu era mais uma no meio de milhões, antes de começar a publicar qualquer coisa, eu comecei a visitar histórias de outros escritores com gêneros parecidos com os meus. Eu não ia lá dizer: leia minha história, por favor. Ou então: estou começando o livro, venha conhecer minha história. Não. Inclusive, essa é uma dica que tá em outro vídeo aqui do canal, os 10 mandamentos do Wattpad. Esse é um tipo de marketing negativo. É o tipo do marketing que você vai deixar o escritor puto, porque você tá indo no trabalho dele, cagando pro trabalho dele, e só se importando com o seu. Vai fazer com que os leitores pensem: ai, que desesperado por atenção, não vou ler a história dele. Então não faça isso. Quando eu digo que eu comecei a frequentar outras histórias, eu quero dizer que eu lia outras histórias, eu fazia comentários pertinentes acerca da história, e aí o meu rostinho, né, tem a sua fotinho assim no Wattpad, o meu rostinho passava a ser mais conhecido pelas pessoas que também liam, também comentavam aquelas histórias. Isso é o que eu chamo de marketing indireto. Acabei de inventar esse nome. Quando eu via que tinha uma pessoa que podia ser uma potencial leitora ou leitor, eu não ia no perfil da pessoa publicar alguma coisa que todos podiam ver. Eu ia lá no privado e falava: olha, tô começando um trabalho assim, 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 assim. E salvava a minha lábia, que é isso que o escritor tem que ter, lábia. Mas geralmente eu só fazia isso quando a pessoa começava a me seguir no Wattpad ou quando ela deixava um comentário em alguma coisa que eu tinha escrito em outras histórias, e aí eu entrava em contato com ela. Eu passei uns 2 ou 3 meses fazendo isso, e eu passei esse tempo também amadurecendo a história da Nina de Poder Estrangeiro. Eu tive a ideia a partir de um conto que eu já tinha, que se chama Impermeável, e está disponível na Amazon, bem baratinho. E eu tava tomando banho quando a personagem surgiu pra mim. Ela veio cheia de tiradas, e super irônica, super engraçada, super empoderada e bem resolvida. E aí eu resolvi que eu queria contar a história dela. E aí foi por isso que comecei a fazer o meu marketing indireto. Mas eu escrevi um pouco, uns 15 a 20 capítulos, antes de publicar pela primeira vez. Isso foi feito por segurança. Eu tinha ainda tenho
muito medo de plágio. Então eu fui lá, adiantei a minha história, registrei ela na Biblioteca Nacional. Inclusive é o que eu aconselho para todos os escritores que vão entrar em uma plataforma como essa. E conforme eu ia avançando na escrita, eu ia atualizando o registro. A partir daí, eu fui falando, entrando em contato com as pessoas e contando um pouquinho do meu trabalho. Outro fator importante para mim foi a confecção da capa. A capa fui eu que fiz e eu precisava de uma capa que captasse a essência da minha história. Então eu precisava ilustrar uma mulher gorda, bem resolvida, bonita e com um astral assim lá em cima. Eu sei que a pessoa, quando vê a capa do meu livro, ela provavelmente não vai ter uma ideia errada sobre a minha história. E isso acontece muito no Wattpad e na Amazon. Às vezes, por exemplo, você vê uma capa toda fofinha, amorzinha assim a capa. E aí você começa a ler tipo uma história de putaria. Ou o contrário. Você pega assim uma capa que tem tipo um cara, um tanquinho assim, saradão, com um título mega tipo prazer absoluto. Nem sei se isso existe. E aí você vai ler a história tipo um romance de adolescente. Então eu acho que a capa também é outra coisa muito importante para você conseguir ser lido pelo público certo. Eu sei que muita gente está começando e não tem dinheiro para pagar R$500 numa capa, mas é aí que você procura trabalhos mais acessíveis ou você aprende a fazer a sua capa. Eu fazia minhas capas desde a época de fanfiction e eu adaptei isso para o mundo do Wattpad, da Amazon, e deu tão certo que os meus amigos escritores começaram a me procurar para fazer suas capas. Eu cobro um preço bem acessível, então acho que a ideia, mais do que ganhar dinheiro, era ajudar os amigos que também queriam estar nessas plataformas com uma capa bacana, mas que não pode pagar muito por isso. Outra coisa muito importante no Wattpad é você ter uma boa sinopse, porque a pessoa vai decidir se ela vai adicionar a sua história à lista de leitura dela se ela gostar da sinopse. Muitas vezes, se ela não gostar da sinopse, ela não vai nem se dar o trabalho de ler o prólogo. Então, faça uma sinopse bacana, que realmente venda de novo, né? A ideia é sempre essa, que realmente venda, ainda que seja de graça, o seu livro, venda a sua ideia, venda o seu produto. Depois de você ter montado uma sinopse pica das galáxias, ou que pelo menos você acha que é pica das galáxias, parta para o prólogo. O prólogo é basicamente aquilo que vai dar o tom da sua história inteira. Se você está escrevendo um drama, não faça um prólogo, tipo, mega engraçado, porque a pessoa vai começar a ler esperando uma coisa engraçada e ela vai se decepcionar e ela vai deixar isso bem claro pra você. Então, tente ditar num prólogo qual vai ser a pegada da sua história. Isso evita leitores indignados, comentários tristes te fazendo mal, evita um monte de coisa. Ok, passou por tudo isso? Se prepare psicologicamente, porque quando você se coloca numa plataforma como o Wattpad, você vai ter interação direta com os leitores. Isso pode ser muito bom, porque os leitores são tipo o seu Ibope. Quando você está escrevendo sozinho, você não tem como saber o que agrada e o que não agrada os seus leitores. Mas quando você escreve numa plataforma como o Wattpad, em que os seus leitores acompanham o seu processo de escrita, você se permite ver coisas que talvez você não tenha visto. Mas também tem seu lado negativo, obviamente. Tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Equilíbrio. Então, quando você tá lá na Wattpad, vai ter um monte de gente que simplesmente vai querer te encher o saco só por encher o seu saco. Isso tem gente assim na vida. Por que não teria no Wattpad, né? Tem gente que vai lá pra reclamar de alguma coisa. Ah, você tá postando muito pouco. Eu ouço essa reclamação direto. Eu não estou gostando de como você posta tarde. Eu não sei porque eu estou lendo essa história se não tem nada a ver comigo. Eu acho que ninguém se apaixona tão rápido assim. Eu acho que os dois deveriam ter feito sexo há muito tempo. Enfim, vão vir umas críticas nada construtivas que você simplesmente vai pensar, what the fuck? Mas a gente tá sujeito a isso numa plataforma como a Wattpad. E o que vai fazer diferença é a forma como você escolhe lidar com isso. Eu basicamente tento ignorar críticas que não me acrescentam em nada, mas quando a pessoa falta respeito comigo, eu paro e opa, vamos resolver isso.
porque eu gosto de ser transparente com os meus leitores. Eu assumo um compromisso e eu honro meu compromisso. Se eu digo, eu vou postar tal dia e tal dia, eu sempre estou lá. E se por algum motivo extremo eu não puder estar lá, eu comunico. Então essa já é, inclusive, um outro tópico muito importante no Wattpad. Como o Wattpad é uma plataforma onde o leitor nem sempre vai começar a ler a sua história e ler no ritmo que ele quiser, para terminar quando ele quiser, porque ele depende das suas postagens, você precisa fazer um acordo desde o princípio com o seu leitor para que ele não fique decepcionado com você. Por exemplo, gente, estou me comprometendo a postar toda semana, todo dia. Então, todo dia, aquele cara, aquela pessoa vai se programar para estar ali lendo a sua história. Não cumprir com esse combinado ou faltar com seus leitores com frequência faz com que ele perca o interesse pela sua história. Então, outra dica: assuma um compromisso com o seu leitor desde o início e tente manter esse compromisso até o final. Se você é que nem eu, que escreve devagar, não assuma o compromisso de postar todo dia, porque é uma coisa que você não vai dar conta. Eu me comprometi a postar 2 capítulos curtos por semana no Wattpad. E é isso que eu faço. Eu aviso isso, a pessoa vem lá me encher o saco, dizendo, posta mais, seus capítulos são muito curtos. Aí eu não me sinto na obrigação nem de responder, porque eu já tinha feito um combinado e a pessoa entrou na minha história sabendo que aquele era o combinado. Então, se ela não está satisfeita, eu me livro de toda a culpa, porque eu avisei. Se você está começando no Wattpad agora, você sabe que não vai ter retorno financeiro. Você vai ter um retorno de reconhecimento, um retorno de feedback, basicamente isso. Então, quando você está no Wattpad, você não quer ser rico, você quer ser lido. Então, quando você quer ser lido, você precisa se despir de toda vergonha e ser a pessoa mais cara de pau que você conhece. Mas calma, eu tô falando de ser cara de pau, não de ser mal educado, não de ser inconveniente. Quando você começa uma história no Wattpad, você basicamente tem que gritar pros 4 ventos: estou escrevendo no Wattpad! Para que a pessoa saiba que você tem um projeto e que talvez possa ser do interesse dela. É a parte da divulgação incansável. Você vai divulgar a sua história no Wattpad daquela forminha, já que eu já expliquei, né, daquele jeitinho. Você vai divulgar a sua história no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você vai divulgar a sua história no YouTube. Você vai sair de casa, parar na padaria e falar pro padeiro: padeiro, estou escrevendo no Wattpad, me leia. Porque se o padeiro falar assim, mas eu não gosto de ler, eu falo assim, mas você conhece alguém que gosta de ler, né? Eu fiz muito isso, minha mãe também, graças a Deus, faz muito isso. Mãe, te amo. Então eu mandei fazer os marcadores de página do meu livro do Wattpad, escrevi o nome da história, né, botei a capa, ficou bem bonitinho e tal. E aí eu comecei a espalhar em tudo quanto era canto. E sempre com essa premissa, tipo, leia a minha história. Mas se você não gosta de ler, passe pra alguém que vai gostar. Um fala pro outro, que fala pro outro. Já ouvi falar dessa menina, acho que vou dar uma chance pra ela. E funciona assim. Então, se você quer ser um escritor bem sucedido numa plataforma onde a concorrência é muito alta, seja cara de pau. Porque não ser cara de pau não vai te ajudar em nada e você quer leitores. Lembre-se disso. Você, provavelmente, que está escrevendo é de humanas, mas existe aquela parte das exatas que precisa que o número aumente. E o segredo vem de uma divulgação constante. Mas entramos em outro tópico que pode ser muito negativo para o escritor. Não faça spam. Tente ser comedido. Por exemplo, no Facebook eu devo ter pelo menos mais de 50 grupos relacionados ao Wattpad. O que eu fiz? Eu fiz uma folha, peguei uma folha e coloquei os grupos que eu mais gosto, que eu mais vejo interação, que eu mais vejo retorno. E aí eu penso, hoje é terça-feira, eu vou publicar em 3 grupos. Aí eu vou lá e publico em 3 grupos. Na quarta-feira eu publico em 2. Ou então você deixa o Facebook um pouquinho de lado e vai pro Instagram. Você tem que traçar uma estratégia que divulgue a sua história de uma forma positiva, que não enche o saco dos seus amigos que ficam recebendo notificação o dia inteiro de você, e que ao mesmo tempo não seja um spam que tipo, a pessoa vai ignorar. Sei lá, tenta fazer uma pergunta, propor um debate, enfim. As maneiras são muitas e cada um encontra o seu melhor caminho tentando. Outra coisa que é de vital importância é reconhecer que os blogueiros, eles são essenciais para qualquer escritor. Seja para o Wattpad, para um livro físico, sei lá, para você plantar, escrever um livro
plantando bananeira. E se você encontra um blogueiro bacana que gosta do seu trabalho e que quer te ajudar, melhor ainda. É claro que também o trabalho do blogueiro precisa ser valorizado. Então, acho que esse é um caminho bem bacana. Acho que as dicas acabaram. Não consigo pensar em mais nada agora. Acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Acho que já. Outra dica muito importante é que o Wattpad, eles têm uma equipe muito grande e eles estão sempre de olho, procurando histórias com propostas diferentes, histórias bem escritas, histórias originais para colocar no destaque do Wattpad. Ou seja, se você está fazendo mais do mesmo, a sua chance de entrar para os destaques diminui. Mas se você está fazendo um trabalho original, então você tem mais chance de entrar para os destaques. E o destaque do Wattpad, ele te dá uma maior visibilidade. Depois que eu entrei para os destaques do Wattpad, as minhas leituras começaram a subir muito mais rápido. Mas isso se deve exatamente pelo fato de eu querer escrever uma história que eu ainda não achei por lá, que eu não tinha achado por lá. Uma comédia romântica muito leve, apesar dos 92 quilos da Nina. E também abordando a questão da transexualidade através do Noah. Então eu acho que pelo fato de eu estar escrevendo, estar com uma proposta diferente, foi que eu acabei entrando para os destaques. Inclusive, aumenta também a sua chance de ganhar o prêmio Watts. O prêmio Watts foi realizado no Brasil pela primeira vez, se eu não me engano, agora em 2015. Eu fui uma das ganhadoras na categoria As Mais Viciantes. E significou muito, muito, muito pra mim. E agradeço de coração a toda a equipe do Wattpad pelo carinho, pelo suporte. Destaque-se na plataforma e você será reconhecido e recompensado por isso. Esse foi o vídeo sobre dicas para se destacar no Wattpad. Se você gostou, se esse vídeo foi útil pra você, deixa aquele joinha. Inclusive, vamos abrir esses comentários de forma democrática. Se você quer divulgar a sua história, sinta-se à vontade para fazer aqui nos comentários. Inclusive pra eu dar uma olhadinha, dar uma lida. Acho que vai ser bem bacana. Acho que é isso. Um beijo muito grande. Se inscreva no canal, fique de olho nos próximos vídeos. E até a próxima. Tchau!